Os 7 alimentos proibidos até 1 ano de idade. Sejam muito bem-vindas. Este é mais um episódio da série Mitos e Verdades. E neste vídeo vamos falar sobre os 7 alimentos proibidos até 1 ano de idade. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se você ainda não segue nosso canal, comece a seguir e não se esqueça de curtir e compartilhar com as suas amigas que têm as mesmas dúvidas que você. E ao final do vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida ou sugestão sobre um tema que você queira aprender sobre a tão importante introdução alimentar do seu filho, para que ele coma frutas, legumes, proteínas, enfim, que ele coma de tudo. Combinado? Bom, gente, antes mesmo de falarmos de alimentos proibidos para o seu bebê até 1 ano de idade, sempre muito importante falarmos que até os 6 meses de idade, seu bebê deverá consumir somente o melhor e mais completo alimento de todos, o seu leite materno. Nem água, nem chá, nem sucos, enfim, nada deverá ser ofertado até o início da introdução alimentar dele com 6 meses de vida, certo? Todo o seu aporte calórico de nutrientes, de água que ele precisa, será recebido através somente do seu leite materno. E claro que seu bebê também faz uso de fórmula, né? Ou só faz uso de fórmula de maneira complementar, esta regra também será válida, gente. Sempre recebo em minhas caixinhas de perguntas ou diariamente em meu consultório se eu preciso dar água para esse meu bebê que faz uso exclusivo de fórmula. E a resposta é bem simples, não. Mas por que não, doutor? Porque você já prepara a fórmula com água, certo? Em uma proporção adequada e específica de acordo com a fórmula que você usa. Entenderam? E aproveitando aí para dar uma dica fundamental, né? O como você faz uso de fórmula, leia a lata. Sim, leia a lata. Muitas mães acabam fazendo de maneira errada. E como o nome já diz, né? É uma fórmula, certo? Um sinal errado, você não chega ao mesmo resultado igual uma fórmula de matemática. Então, se atente a esse detalhe. Sempre leia a lata. Bom, então agora vamos iniciar aí o nosso assunto de hoje, né? Quais os 7 alimentos proibidos até 1 ano de idade do seu filho? Já pegou aí nosso caderninho do conhecimento? Então pega para você anotar aí quais são eles e o principal, né? O porquê eles não podem ser ofertados para que você aprenda de maneira específica, tá? O primeiro e um dos mais famosos, né? Suco de fruta. Bom, esse com certeza você já teve várias dúvidas a respeito, até porque é bem provável que você tenha recebido, né? Assim como eu também recebi, certo? Mas o que mudou então que hoje não se faz mais suco de fruta antes de 1 ano? Vou te explicar. Em meados ali de 2017, uma grande publicação da Academia Americana de Pediatria, através de um grande estudo, junto com a Academia também Americana de Nutrologia Pediátrica, mudou essa conduta com embasamento em 2 principais motivos. Primeiro motivo, quebra das fibras. Nossa, mas como assim, doutor? Como já falamos em alguns vídeos aqui do nosso canal, né? Iniciamos a introdução alimentar do seu bebê aos 6 meses ou após a liberação do seu pediatra com frutas, certo? Mas por quê? Pelo motivo delas serem formadas e em sua grande maioria por fibras. E o que quer dizer isso? As fibras são alimentos de fácil digestão para o intestino do seu bebê, que irá iniciar o processo de digestão de outros alimentos que não o seu leite materno ou uso de fórmulas, certo? Lembrando que todo bebê nasce com o intestino imaturo e por isso não daremos um trabalho ainda maior dentro do início do processo da introdução alimentar.
Ao você bater ou espremer uma fruta, né, será promovida uma grande perca de fibras, que justificam o uso das frutas nesse momento inicial da vida do seu bebê. E ainda vai ser fundamental até 1 ano, claro. E esse grande estudo demonstrou também um outro fator importante, que a fruta deveria ser ofertada somente in natura e não na forma de sucos, facilitando toda a digestão do seu bebê, certo? Então, primeiro motivo, quebra e perda de fibras, tá? Anota aí. Segundo motivo, aporte calórico. Mesmo se tratando de uma fruta, ela irá conter o seu açúcar, certo? A frutose. Então, em um copo de suco, teremos um grande aporte calórico. E já aproveitando aqui para dar aquela dica sobre sucos e refeições, né? Até mesmo para você aí que quer fazer dieta, cuidado. Suco tem sim, tem bastante caloria, tá? E não é disso que seu bebê precisa naquele momento, podendo vir a atrapalhar toda a sua aceitação de dieta e, em alguns casos, até reduzir o seu aleitamento, o que também não será bom e adequado àquele momento, tá? Então, dando um exemplo prático aqui, um copo de suco de laranja-lima tem um aporte calórico próximo de um copo de refrigerante, tá? E claro, né, que a gente está falando aqui nas calorias, não nos demais problemas ou produtos contidos ali numa lata de refrigerante, entenderam? Então, quais são os motivos, tá? Para não dar o suco antes de 1 ano? Quebra de fibras e aporte calórico aumentado, certo? Vamos aí para o nosso segundo alimento proibido, leite de vaca. E esse aqui é um dos campeões, né? Existem vários motivos, mas vou falar alguns principais aqui. A proteína do leite de vaca, caseína, é um dos grandes vilões quando se fala esse assunto. E isso é uma verdade também por alguns motivos, tá? Ela é a culpada da alergia à proteína do leite de vaca, que poderá levar o seu filho a várias alterações gastrointestinais, como vômito, diarreia, com ou sem sangue, baixo ganho de peso, problemas também secundários de absorção, enfim, várias repercussões, até mesmo de pele, como a dermatite atópica, né, a mais comum, e até mesmo quadros respiratórios, por se tratar de uma proteína inflamatória, certo? Essa proteína também pode gerar quadros de sobrecarga nos rins dos seus bebês, favorecendo ainda quadros mais graves futuros, como hipertensão arterial, entre outras doenças, tá? Quadros de diarreia com a presença de sangue nas fezes que nem sempre são visíveis, né? O famoso sangue oculto, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar também, tá? Poderão também levar a quadros de anemias graves, tá? Então isso é muito importante, gente. Lembrando que o leite tem pouco ferro e de difícil absorção pelo intestino do seu bebê. Certo, então? Esse alimento será proibido por risco aumentado de alergias, por problemas e doenças como anemia e, por fim, se eu ainda não te convenci, por sobrecarga nos rins do seu bebê, tá? E só abrindo um parênteses aqui, tá? Temos um vídeo aqui no nosso canal onde eu falo somente sobre esse assunto e os vários outros motivos para que não se oferte leite de vaca para o seu bebê, tá? Então, terminando esse vídeo aqui, dá uma passadinha lá para você ver direitinho, tá? Então vamos seguir. Terceiro alimento proibido para o seu bebê até 1 ano, sal. Sim, seu bebê não deverá receber sal no mínimo até 1 ano e vamos entender os motivos, tá? E eu sempre gosto de explicar buscando um pouquinho da nossa história, a história do sal em nossas vidas, certo? Por que história? Vamos falar lá da nossa história, tá? Calma que eu vou explicar. O sal foi introduzido em nossa dieta lá atrás, quando os nossos descobridores europeus chegaram aqui, tá? Trazendo ele de forma como? De conservação das carnes que eles traziam de lá, certo? Afinal, suas grandes embarcações não tinham geladeiras e eles não poderiam passar meses
consumindo somente o peixe durante a viagem, certo? Eles vão ficar malucos. Então lembre-se, conhecemos o sal por uma questão de conservação e não por saborização. E esse é o primeiro ponto, tá? Então, vamos voltar a falar aqui do seu bebê. Ele estará em um momento de aprendizado do real, guarde essa palavra, real sabor dos alimentos. Ou seja, ele não precisa de sal na sua dieta, tá? Eu sei que muitas pessoas, de maneira errada, acreditam que essa dieta vai ficar sem gosto, ou que o bebê rejeita porque está sem sal. E é claro, gente, se ele nem sabe o que é, não teria motivo algum para esse tipo de problema, de acontecer essa negação porque ele nem sabe o que é sal, certo? Você pode usar sim alho, cebola, são excelentes anti-inflamatórios na dieta do seu bebê, sem problema algum, tá? Mas sal não. Outro principal motivo sobre o uso proibido também estará associado a uma possível sobrecarga nos rins dos seus bebês. E mesmo que ele seja ofertado em pequena quantidade, gente. Por quê? Porque aqueles rins não terão maturidade para trabalhar aquele sal, para filtração, tá? Gerando também uma maior sobrecarga, tá? Podendo levar, claro, a outras doenças, como hipertensão, obesidade, entenderam? Então isso faz muita diferença. Não pode sal, então por mudança de saborização, atrapalhando o processo de aprendizado alimentar e ainda mais por uma sobrecarga renal que poderá custar caro em um futuro não tão distante para o seu bebê, certo? Então vão anotando aí. Quarto alimento proibido, mel. Esse também será um importante elemento que deve sempre ser utilizado com muita cautela na dieta do seu bebê. Afinal, se trata de um tipo de açúcar, certo? Por esse motivo, já deveria ser introduzido após os 2 anos de idade, não havendo necessidade alguma de que ele seja utilizado antes disso, tá? E outro fato importante é o risco de contágio de uma doença muito grave chamada botulismo, onde antes de 1 ano, seu bebê não terá uma cobertura vacinal para que ela possa receber o mel, tá? O mel, em sua grande maioria do nosso país, é oriundo de produções artesanais ou até mesmo caseiras, tá? Sem um grande refinamento, aumentando ainda mais o risco desta tão temida doença, certo? Então, o mel não pode, por esses 2 motivos, ser um açúcar e pelo risco de doenças infecciosas associadas a ele, tá? E já aproveitando o assunto aqui, nosso quinto elemento é o grande vilão, o açúcar, quinto alimento. Esse, sem dúvidas, é um dos grandes vilões da introdução alimentar em todo o seu processo, podendo gerar problemas ainda mais graves, como a seletividade alimentar, a obesidade, a hipertensão, diabetes, e em vários estudos vemos a associação dele com predisposição até mesmo a alguns tipos de câncer, certo? A recomendação do seu uso preconizado é no mínimo após os 2 anos de idade, tá? Lembrando, algumas literaturas atuais já estão querendo ampliar ainda mais esse tempo, gente, pensando principalmente nos vários estragos que ele vem promovendo até mesmo nessa faixa etária, tá? Permitida. O açúcar tende a gerar uma dependência até mesmo química em seu bebê, onde o prazer que ele sente através do consumo, perceberam? Com uma grande liberação de endorfina e pode sim comprometer toda a sua aceitabilidade a vários outros alimentos. E sempre é muito importante lembrar que o consumo é 0, gente, não é às vezes, não é um pouquinho, é 0. E por que isso, né? Irá gerar um paladar apelativo e sem dúvidas isso é muito sério ao seu bebê, tá? Então, nada de açúcar até os 2 anos de idade, se possível até mais tempo, beleza? Sexto alimento, café. Ah, doutor, mas tem gente que dá café para beber?
Opa, se tem, gente. E não é pouco não, tá? Não pode, e alguns livros fazem essa recomendação até os 3 anos de idade, devido a toda a neuroestimulação que será gerado lá na cabeça do seu bebê. Algo totalmente desnecessário, podendo levar à hiperatividade e problemas graves com sono, né? Como já era de se esperar, certo? As pessoas às vezes tomam café para ficar acordado. Em alguns casos, o café funciona como uma porta de entrada também do açúcar, o que já vimos anteriormente, quais seriam os seus problemas, certo? Então vão anotando, tá? Algo muito importante que sempre devemos falar é que bebês possuem de maneira natural o interesse alimentar, gente. Ou seja, se ele estiver comendo, ele tem o interesse, o que não quer dizer que ele saiba o que você está comendo, certo? Muitos desses alimentos são ofertados de maneira errada nesses momentos. Em alguns casos, como açúcar, por exemplo, que vai ser um caminho ali sem volta. Então, nada de café antes de 1 ano e pelo livro antes de 3 anos, tá? E por fim, o sétimo alimento, será um grupo alimentar, na verdade, que irá abranger vários alimentos proibidos ao seu bebê. Então anota aí, alimentos industrializados e ou ultraprocessados, tá? Não é à toa que a gente recebe todos os dias fotos de app de alimentos, fotos essas muito atraentes, né, com várias cores atraentes, associadas a pratos suculentos em horários das nossas grandes refeições, não é certo? Que irão promover toda uma liberação neuronal no nosso organismo. Afinal, nossa cabeça já conhece o sal, o açúcar, os condimentos, né? Ocorrendo aquela famosa vontade de comer com os olhos, né? Que acontecem com a gente mesmo, onde às vezes nem com fome a gente está e mesmo assim a gente recebe aquela mensagem, vai aquela mensagem para nossa cabeça e a gente quer comer aquilo lá, tá? Então percebam o quanto isso vai longe, tá? Conservantes, açúcar, sal, gorduras saturadas, sobrecarga de gorduras, enfim, uma grande lista do que o seu bebê deve ficar longe, gente. Frituras, embutidos, salgadinhos de saquinho, fast food, alimentos ricos em sal, doces, balas, como já falamos anteriormente, irão gerar uma grande sobrecarga importante em vários órgãos do seu bebê, levando ainda mais a possíveis doenças, né? Às vezes até fatais para o seu bebê. E isso faz uma grande diferença, tá? Então, vamos revisar aqui os 7 alimentos proibidos. Primeiro, suco de frutas. Segundo, leite de vaca. Terceiro, mel. Quarto, sal. Quinto, açúcar. Sexto, café. E sétimo, alimentos industrializados. Gente, isso é muito importante para que você entenda que o seu bebê não é um pequeno adulto, tá? Então, isso faz muita diferença, porque nessa fase é uma fase de aprendizado do seu bebê, uma fase de condicionamento do seu bebê. Então, eu separei aqui esses 7 que são os mais comuns, né? Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa associação de achar que a criança está passando vontade e, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer uma grande diferença dentro do processo da introdução alimentar do seu filho. Uma frase que eu gosto de usar bastante no meu consultório: o seu bebê não é um pequeno adulto. E muitas pessoas confundem o interesse alimentar com uma real vontade que o seu bebê está sentindo, tá? Não se engane, o seu bebê não sabe o que você está comendo, tá? Então, o fato dele talvez vir a passar vontade, pense que isso é para o bem dele. Uma dica que eu gosto de usar sempre no meu consultório: se você está comendo, se você está almoçando, sempre tenha próximo a dieta do seu bebê, porque é comum que ele pode ter acabado de mamar, ele pode ter acabado de comer. É muito comum que o seu bebê venha próximo de você por esse interesse alimentar.
Então a ideia, claro, você não vai fazer uma dieta igual a do seu bebê antes de 1 ano, sem sal, sem açúcar. Pode até fazer, isso vai ser muito bom, mas a gente sabe que é muito mais difícil, tá? Então a ideia é que você tenha ali uma pequena quantidade da comida dele para que você possa ofertar naquele momento para ele, sem gerar desconforto, sem gerar essa falsa necessidade de que ele precisa comer. Lembra, bebês são esponjas, eles refletem demais as suas ações e comer não deixa de ser uma ação para ele. Certo? Então, separei aqui hoje os 7 alimentos proibidos para o consumo do seu bebê até 1 ano de idade. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você quer que eu fale de um determinado assunto, pensando aí dentro do processo da introdução alimentar, né? Afinal, sou um especialista nisso, deixe lá nos comentários e não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de compartilhar esse vídeo com várias mães, com as avós aí, que talvez elas não entendam o porquê de não serem feitos determinados alimentos, como a gente falou aqui hoje. Certo? Tranquilo então? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.